várias mulheres aqui que eu conheço, que eu tenho um vínculo, que eu admiro. Esse fórum é o Fórum pelos Direitos da Criança e do Adolescente, é um fórum que é viabilizado pelo FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E já desde 2023 que a gente, enquanto instituição, tem esse propósito de abrir esse canal de diálogo com a sociedade. Esse fórum tem um pouco esse propósito de ser um ambiente de escuta, de acolhimento, de cuidado. Então a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Eu vou recuperar um pouquinho os fóruns anteriores e explicar um pouco como é que a gente chegou nessa pauta da saúde mental. Então, em 2023, o foco dos nossos 2 fóruns foi muito voltado para a infância. Então, o primeiro fórum foi sobre o brincar, a cultura e o brincar. E a gente falou muito de como é relevante tratar a questão da infância e da criança como prioridade máxima, né? E não pensar só nas diversas infâncias, porque a gente tem um Brasil muito singular, muito diverso, né? Que não basta só pensar na igualdade para essas crianças, é preciso equidade. E a gente teve uma das palestrantes que trouxe um conceito muito interessante de quintalização, que é o quintal, sabe os quintais de vó que a gente tinha, que as crianças brincavam, que as crianças mexiam na terra, pegava ali tatuzinho, tatu-bola. E como isso, com o passar do tempo, foi se perdendo, né, com o uso excessivo das telas, e o quanto isso é prejudicial para as nossas crianças. E do quão é importante resgatar esses quintais, né, como esse espaço de criação e de potência da criança. O nosso segundo fórum, a gente falou sobre arte, cultura e vulnerabilidade. Então, a gente trouxe esse aspecto da vulnerabilidade numa perspectiva, né? Uma das palestrantes trouxe essa questão que a vulnerabilidade nasce no Brasil quando os negros são sequestrados da África e trazidos, e ali já começa um desamparo, ali já começa uma desigualdade que resulta numa vulnerabilidade. E teve uma fala interessante também de uma outra palestrante, artista, palhaça, que falou no conceito da vulnerabilidade como potência de criação, que assim como o erro para o palhaço não é um problema e sim um recurso, a vulnerabilidade também pode ser esse lugar de potência da criação. Então foi muito rico. E aí em 2025, também pelo FUNCAD, a gente ficou pensando, poxa, qual o tema que é relevante, né? Por que a gente está trazendo a questão da saúde mental? A gente viveu pós-pandemia, claro, um momento de respiro, onde a gente falou, nossa, que bom, né? Passou. Mas a gente percebeu uma questão de saúde pública nas questões de saúde mental, uma crise silenciosa. A gente se percebeu, né, como sociedade, uma sociedade mais agitada, mais corrida, mais acelerada e mais adoecida. Então, mesmo depois de alguns anos pós-pandemia, a gente percebe uma exaustão coletiva. Então, a instituição falou, poxa, é importante porque o nosso trabalho acontece dentro dos hospitais e dentro da sala de aula. Nos hospitais, a gente percebeu burnout nos profissionais de saúde que atendiam as crianças e os pacientes. Então, a gente falou, não, é um momento importante da gente olhar para essa questão. Então, nessa trilogia dos encontros desse ano, a gente convidou o Antônio Serafim, que ele é psicólogo e ele trabalha no Instituto de Psiquiatria da USP. E aí ele trouxe essa questão do aumento significativo das doenças psiquiátricas, né? O que está motivando isso. Ele questionou muito o que de fato é doença e o que não é. Né? Às vezes a gente está só melancólico, mais pensativo, não significa que a gente está com uma depressão. E aí ele faz um alerta para o excesso de diagnósticos e o excesso de medicalização que está acontecendo e como que existe toda uma indústria por trás que se beneficia dessa dinâmica, né, dos diagnósticos e da medicalização. E ele falou também uma questão muito atual dos cuidados que a gente precisa ter com o uso da inteligência artificial como ferramenta terapêutica.
né? Então foi uma discussão muito rica, porque a gente sabe que essa questão das terapias ainda está num lugar dos mais privilegiados, não é todo mundo que tem recursos para pagar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, e a inteligência artificial ela pode ser utilizada como uma ferramenta, mas ele trouxe aí alguns alertas importantes, né? E no nosso último encontro, que foi semana passada, nós tivemos os 2 convidados, que foi o João, que ele é supervisor de vários CAPs aqui de São Paulo, e ele falou muito dessa questão de um movimento anti-psiquiatria, do quão é importante lançar um olhar mais sensível e mais humanizado para as questões de saúde mental, e que para enfrentar essa questão não basta só jogar nas costas da saúde, né? Quer dizer, olhar esse indivíduo, essa pessoa na sua singularidade, mas num olhar inter e multidisciplinar, quer dizer, trazendo também para essa discussão não só a saúde, mas a assistência social, a educação, a cultura, né? E a gente dialogou um pouco sobre como essa questão do enfrentamento da saúde mental dialoga com a Política Nacional do Cuidado. Então foi uma conversa muito interessante. E a gente encerrou com a fala da Cristina, que é professora, pedagoga, aí sim lançando um olhar da saúde mental para as crianças, para as famílias, para a educação. E ela fala que lugar é esse que a gente não está conseguindo oferecer espaços de desenvolvimento para as crianças, né? Esse quintal. Porque é isso, as mães, as mulheres estão exaustas, né? Não conseguem brincar com seus filhos, acabam se utilizando muito do uso das telas, e isso, claro, está gerando um movimento dessas crianças que brincam menos, né? E que ficam também com a saúde mental comprometida. E hoje a gente está aqui com a Helena, já vou apresentar a Helena. O propósito é jogar uma lupa sobre saúde mental da mulher, porque não dá para a gente falar de uma infância saudável sem olhar para essas mulheres que são as cuidadoras, as grandes cuidadoras, né? E aí a gente está falando das mães, das avós, das professoras, das profissionais de saúde. E para nos ajudar a trazer essa temática, e eu acho que aqui é um espaço também para a gente trocar, para a gente dialogar, né? Tá menos nesse lugar de palestra, mais nesse lugar de acolhimento e de troca. A Helena, ela é gerente de projetos, ainda bem que a memória está boa ainda. Ela é gerente de projetos da Think Eva e Think Olga. Então ela trabalha diretamente com essa questão da inovação e desse olhar para a mulher, na defesa e garantia dos direitos das mulheres, pós-graduada, especialista nesse tema, uma pessoa que com muito carinho aceitou estar aqui com a gente. Obrigada, Helena. Obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui com todos e todas. Acho que primeiro eu vou falar um pouquinho de mim em nível pessoal e profissional, e aí vou contar um pouquinho de alguns trabalhos, estudos que a gente fez na Think Eva e na Olga. E, a partir disso, a gente desenvolve uma conversa aqui. Bom, primeiro de tudo, o meu nome é Helena, eu sou gerente de estratégia na Think Eva e na Think Olga. A Think Eva e Olga são companhias voltadas para a equidade de gênero. Então, a Olga trabalha muito para pautar a sociedade. Nosso trabalho é produzir estudos e gerar conversas em torno do assunto de gênero. Então, que as pessoas estejam informadas, saibam as realidades das mulheres, para que a gente possa ter um diálogo mais rico, mais profundo na sociedade, e também consiga cobrar governo, cobrar instituições para fazerem o que elas precisam, para que a gente tenha mais justiça, mais equidade de gênero. E a Eva trabalha dentro das empresas com essa perspectiva, o que é bem interessante também. Então, a gente trabalha para gerar políticas internas para as empresas, para que elas sejam mais justas e as mulheres tenham mais espaço para se desenvolver plenamente, crescer lá dentro. E aí, pensando um pouco nisso, o que eu acho que vale a pena a gente começar conversando hoje é sobre um estudo que a gente fez na Think Olga, e aí a gente fez ele no final de 2023, que falava muito sobre a saúde mental das mulheres. Então, o pressuposto foi
acabou a pandemia, melhorou a nossa vida, a gente não precisa mais ficar preso em casa, ou o risco de morrer com o Covid diminuiu muito, a gente não tem mais essa preocupação, e a gente imaginava que, portanto, estaríamos mais felizes, estaríamos com menos problemas mentais, com menos dificuldades, seria mais fácil a vida aí por diante. E a sensação no momento era que, na verdade, não. Parece que as mulheres, especialmente, estavam extremamente esgotadas, estavam sem energia, estavam com mais diagnósticos de questões mentais do que antes, e a gente queria pesquisar para entender se de fato era esse o caso e o que estava acontecendo com essas mulheres. Então, a gente rodou essa pesquisa no final de 2023, em um nível nacional. Então, a gente pesquisou mulheres em todos os estados, de todas as classes, de todas as faixas etárias, para entender um pouco o que estava acontecendo e esse panorama. E aí, na verdade, a gente descobriu que estava todo mundo bem mal, assim, não é o que a gente imaginava. Parece que sobrou as mulheres catando ali os caquinhos, tentando colar tudo de volta, tentando voltar para a vida no novo normal, do jeito que a gente estava acostumado antes, mas com todos os traumas e tudo que veio da pandemia, de um período que foi muito difícil para todo mundo, né? E aí, a constatação dessa pesquisa foi que 45% das mulheres tinham algum diagnóstico formal de transtorno mental. E aqui, quando a gente fala em transtorno mental, a gente pensa em pessoas que não estão com um bem-estar mental para lidar com os desafios do dia a dia. Então, é uma dificuldade bastante concreta de você não conseguir lidar com as situações que aparecem no seu dia a dia, algum diagnóstico de ansiedade, de depressão, algum diagnóstico formal. Aqui também uma coisa que chama atenção é que essa pergunta era justamente se alguém tinha diagnóstico assinado, que a gente corre um risco bem grande de subnotificação aqui, né? Não é todo mundo que tem acesso a um profissional que vá, de fato, te diagnosticar, acesso a essa informação, alguém que possa dar esse diagnóstico. Então, é quase metade das mulheres que estavam com essa dificuldade. E, na verdade, esse é um problema que é bastante longitudinal. Se a gente for comparar com dados pré-pandemia, o dado que a gente tinha era que 1/4 das mulheres tinham algum desse tipo de diagnóstico. Depois da pandemia, isso virou 45%, segundo a nossa pesquisa. Então, existe um salto bastante significativo aqui, mas não é de se desconsiderar que 1/4 das mulheres já estivesse enfrentando esse tipo de problema antes mesmo de todas essas dificuldades que vieram. Acho que 2 características importantes aqui é que em diagnósticos de ansiedade e depressão, as mulheres são 70% do público total que tem esse tipo de diagnóstico, e esses são os que mais vêm de forma geral. Então, a gente tem uma prevalência muito grande entre o público feminino aqui, das pessoas que sofrem com esse tipo de condição. Daí a gente ficou curiosa, né? Ficou, o que será que causa isso? Quais são as nossas hipóteses? O que pode ser que está acontecendo com as mulheres para que a gente tenha chegado nessa realidade? E aí, segundo a pesquisa, o que aparece são 4 principais fatores. Um deles sendo a sobrecarga de cuidado, então, que é um velho conhecido das mulheres, mas essa forma de delegar as tarefas na sociedade, que faz com que o cuidado da casa, dos filhos, os cuidados que são normalmente invisibilizados, sejam passados para as mulheres, nos núcleos familiares e no núcleo social. Então, a gente tem, em uma outra pesquisa que a gente rodou, um dado que eu acho muito significativo, que é as mulheres gastam, em média, durante a semana, 21 horas e alguns minutos com cuidados de casa e com os filhos. Vocês querem chutar quanto que os homens disseram gastar? Sim. Eu falo pelos homens em geral ou meu esposo? Os homens disseram nessa pesquisa gastar em média 11 horas com esses mesmos cuidados, o que é metade do que as mulheres falaram que gastavam, né? E existe uma... né? Eu também, eu pessoalmente também. Eu pessoalmente também. Mas... Não é que a gente é mais competente, é mais rápido. E aí você vai se colocar numa dificuldade nessa sala. Ele tem amor à sua vida.
Mas, então, existe uma variação também bem grande entre os homens que têm uma parceira para se apoiar e os que não têm uma parceira para se apoiar. Os que não têm costumam gastar mais ou menos um tempo bem mais aproximado ao que as mulheres gastavam. Se eu não me engano, seriam 16 horas para as mulheres e em torno de 14 para os homens, semanalmente, se você não tem mais ninguém em casa, as pessoas que estão solteiras, não têm filhos. E quando quando esses homens têm uma parceira ou têm uma parceira e filhos, esse tempo vai diminuindo progressivamente. Então, por isso, às vezes a gente tem um estranhamento, mas não é novidade. A gente já sabe há muito tempo que se apoia muito nas costas das mulheres nessa rotina de cuidado. Outro... Isso quando eles estão, exatamente. Super. E outro ponto interessante também seria essa sobrecarga, não só pelo cuidado de casa e filhos, mas também a geração que a gente chama de geração sanduíche, que está ao mesmo tempo cuidando dos filhos pequenos e que demandam todo esse trabalho de cuidado, e dos pais, que estão vivendo cada vez mais, chegam em uma idade mais avançada, às vezes com problemas de saúde, isso também recai sobre a mulher, né, de acabar cuidando dessas duas gerações que demandam muito trabalho, demandam muito cuidado. Isso também gera um ciclo bastante complicado de quanto mais tempo você gasta cuidando de casa, dos filhos e com esse trabalho que não é remunerado e que é muito invisível, menos tempo você consegue gastar com um trabalho remunerado, indo atrás de oportunidade, indo atrás de soluções financeiras, de qualificação, exatamente. Então, a gente entra aqui em outro buraco, que é a segunda hipótese que surgiu na pesquisa, que é por insatisfação e dificuldade financeira também. Então, um ponto que aparece muito grande quando a gente pergunta para as mulheres qual que é a sua maior dificuldade, o que te traz mais infelicidade, o que te traz mais problema, é dificuldade financeira, de remuneração, dificuldade econômica mesmo, de não conseguir acessar os trabalhos justos ou trabalhar o tempo preciso para elas conseguirem manter as suas casas, manter as suas famílias. E aqui, uma coisa que é bastante injusta, mas é interessante que todo mundo saiba, que no Brasil a gente tem cada vez mais mulheres se formando, mulheres sendo mais qualificadas, mais preparadas, mas a gente ainda é maioria no desemprego, a gente não consegue acessar essas posições para as quais a gente está preparada para acessar. Então, também existe um degrau muito grande ali, né, do que a gente enxerga socialmente, que os gêneros vão ocupar ou não, os lugares que a gente está aqui para ocupar. Obrigada. Alguém quer um biscoitinho? Ouvindo. Daqui a pouquinho você volta de novo. Pode ficar. Helena, deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso que você está trazendo, né? A Regina Facchini, que ela é a antropóloga e psicanalista, né? Ela fala que esse sofrimento psíquico das mulheres está muito ligado também a um sofrimento social. Quer dizer, eu fico pensando como que a própria sociedade está produzindo também esse sofrimento mental nas mulheres, né? Porque é isso, você falou da questão do trabalho, quer dizer, a mulher tem que sair de casa 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 9, onde esse trabalho é precarizado, né? Quando ela vai se aposentar, às vezes ela não consegue o tempo mínimo para se aposentar, aí ela vai ficando numa situação cada vez mais precarizada, isso tendo que cuidar dos filhos, que são jovens e que não têm trabalho, e dos idosos, que são os pais. Quer dizer, é um ciclo sem fim. Né? Super. Quer dizer, como é que a própria desestrutura da sociedade acaba reproduzindo esse sofrimento na mulher. Né? É exatamente isso, assim. Tem uma crença social muito grande, né, do que as mulheres podem fazer, os lugares que elas podem ocupar. E a gente vem
tentando lutar contra isso, a gente vem cada vez mais avançando, ocupando mais espaços, mas ainda é muito difícil e é um problema de todo mundo, na verdade, né? É uma força de trabalho que se perde, é uma economia que acaba não girando por conta disso e uma sobrecarga muito forte em cima de pessoas que são essenciais na nossa sociedade, assim. Tem uma coisa que a Maíra e a Nana, que são as fundadoras da Think Eva Yoga, falam, que eu acho muito interessante, assim, é que se você é adulto hoje, é porque alguém cuidou de você. E aí a gente hoje ignora as pessoas que estão fazendo justamente esse trabalho que é essencial para a vida. Sem ele, a vida não existe. Então, é muito interessante, eu acho, a mudança dessa perspectiva de valorizar também quem está aqui trabalhando para fazer com que a sociedade fique de pé, fique funcionando, para que as casas estejam limpas, os escritórios estejam limpos, estejam funcionando, as pessoas estejam saudáveis também, sabe? Então, existe socialmente uma valorização muito forte na produção econômica, no que gera dinheiro e não tanto no que suporta a vida. Então, acho que a mudança dessa perspectiva é um ponto bastante importante. Mas é um trabalho social de todos, assim, né? Como você mencionou, Dai. Então, é um trabalho que não pode ser delegado só para nós mulheres fazermos ou só para a sociedade civil, mas também um trabalho que as empresas precisam fazer, que o governo precisa fazer e a gente precisa conseguir organizar essa colaboração, né, de todos esses fatores. Exatamente, porque é um problema coletivo que precisa ser resolvido coletivamente, né? E aí, se a gente for colocar a questão da estrutura racial ainda, isso fica muito mais agravado, né? Quando a gente pensa essa situação para as mulheres que são pretas e periféricas, a situação fica muito mais agravada. E esse é um contexto que a gente precisa considerar. Né? Sim. Como fundamental, tem que ser olhado para isso. Né? Super. A gente, na Eva e na Olga, sempre gosta de inserir uma visão interseccional, porque não é a mesma coisa e não tem como dizer que é a mesma coisa a minha vivência de uma pessoa periférica, de uma pessoa preta, de uma pessoa que passou e vive uma realidade muito diferente da minha, né? Então, sempre é importante a gente considerar que existem recortes que trazem barreiras, trazem dificuldades, trazem realidades que são muito diferentes. Se a gente não consegue sair um pouco da nossa perspectiva, da nossa própria caixinha, a gente não consegue enxergar o problema como um todo, né? Essa realidade mais ampla que as pessoas vivem. Então, quando a gente fala dos dados mesmo, a gente tem uma diferença grande também. Eu acho que uma das hipóteses que veio também de uma das dificuldades das mulheres e por que a gente está nessa posição tão complicada de saúde mental é de violência de gênero. Porque se eu tenho medo de sair na rua todos os dias, se eu tenho que enfrentar traumas só para existir, só para sair na rua, vai ser muito difícil que eu consiga parar e cuidar da minha saúde mental e aí consiga contemplar a minha vida de uma forma completa e como um todo. E aí, quando a gente fala de violência de gênero, no último ano, a gente teve uma média de 4 feminicídios por dia no ano, que é uma coisa absurda, assim, da gente viver no Brasil, sendo que a maioria desses casos são com mulheres negras como vítimas, e acontece dentro da própria casa dessas pessoas. Então, pensa, o lugar onde você teria que estar mais seguro, que é o seu templo, o seu lugar, o único lugar onde não tem pessoas de fora te ameaçando, tem alguém de dentro te ameaçando, e até te assassinando, assim. Então, é uma dificuldade muito concreta, né? Muito verdadeira que a gente passa nessa vida e que não pode ser de forma alguma ignorada, né? Faz muito parte de contemplar o que é ser mulher hoje também, entender essa realidade, assim. É muito difícil de ouvir, de falar sobre isso, né? São dados que assustam e é completamente injusto, assim, é meio que um balde de água fria. Mas eu acho que é importante que a gente saiba para conseguir, pelo menos, entender onde a gente está pisando e entender essa realidade, né? Bom, vamos trazer os homens um pouco nessa conversa aqui. Nesse contexto de adoecimento mental, né? Homens e mulheres adoecem de forma semelhante, diferente? O que os dados trouxeram sobre isso? Bom, eu não sou psicóloga, então eu não consigo esgotar esse assunto, né? Eu vou falar da minha posição de quem conhece o relatório, a pesquisa que a gente fez. Então, nos nossos dados, o que a gente entende
quando a gente olha para diagnósticos de transtornos mentais, a gente tem as maiores quantidades sendo os diagnósticos de ansiedade e depressão. E aí depois a gente tem uma quantidade muito menor de diagnósticos por uso de substâncias, TDAH, uso de álcool também. E aí a gente tem uma proporção de 70-30 para mulheres e homens que têm diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, a gente é grande maioria nas pessoas que têm esses dois tipos de diagnóstico. E os homens, ao contrário, sendo maioria nos outros diagnósticos que eu falei. Então, por uso de substância, uso de álcool e TDAH. Existe uma questão bastante social, né, de como a gente interpreta o bem-estar mental das pessoas. Então, historicamente, é mais aceito que os homens tenham menos atenção, consigam prestar menos atenção, e aí por isso a gente consegue diagnosticar mais transtorno de hiperatividade em homem, por exemplo. Então, quando a gente está na escola, a gente é muito ensinado a mulher a, senta bonitinha, presta atenção no professor, presta atenção na lousa, estuda ali em casa e aí você vai conseguir. Existe uma doutrina social, né? Então, acho que isso entra um pouco na discussão que você mencionou, Dai, de o quanto o diagnóstico tem a ver com formas culturais de que a gente tá, e como a gente está enxergando as pessoas, sabe? Mas existe essa diferença, sim, nos diagnósticos entre homens e mulheres. E também um destaque de quando a gente fala de uso de substâncias, por exemplo, acaba pesando muito para a mulher que faz parte dessa família também, né? Então, os homens buscam menos ajuda psicológica, eles vão menos atrás de psicólogos, psiquiatras, existe uma normalização maior que eles não vão atrás para se cuidar e, por consequência, acaba pesando mais para essa mulher que está na casa deles, para essa esposa, para essa mãe, para essa companheira, irmã, seja quem for. Sem falar sobre o uso de álcool também, né, que às vezes acaba dificultando muito a vida dessa família e aí às vezes até uma realidade de violência doméstica por conta desses abusos. Então, com certeza, os homens e mulheres passam por esse tipo de problema de formas diferentes. Que eu estava pensando aqui em termos de pesquisa mesmo, né? Até que ponto a pesquisa conseguiu chegar até os homens? Então, o nosso principal objeto de pesquisa são as mulheres mesmo. Então, né, a gente perguntou só para as mulheres, mas esses dados de quantidade de diagnóstico, divisão por gênero, são dados do Brasil. Então, a gente vê essa diferença entre homens e mulheres, embora eles não sejam o sujeito da nossa pesquisa. Não, porque eu fico pensando assim, porque eu trabalhei alguns anos na área social e o que a gente vê quando a gente vai até as casas e visita os lares é que esse homem está meio que ele está fora do lar. Uhum. Né? Ou ele está itinerante. Uhum. E até fazendo uso de substâncias. Uhum. De forma que você a pesquisa chegar até essa pessoa é muito difícil. Uhum. Né? Porque como é que talvez seja mais fácil porque a mulher fica e cuida, na grande maioria, né? Uhum. Fica e cuida dos filhos. E os homens, para onde é que vai esse adoecimento dos homens, aonde eles estão se fragilizando também, né? Tudo bem que depois reverte muitas vezes numa situação de violência, de agressividade, mas existe um adoecimento que eu acho que fica difícil a gente mensurar chegar, até, né? Com certeza, com certeza. Como eu disse, assim, né, nessa pesquisa a gente não contemplou os homens como público, né, para ser ouvido, mas sim, mas é muito difícil, assim, até falar sobre esse assunto com homens é difícil, assim, falando da minha própria casa, assim, tipo, a minha mãe, eu e a minha irmã, a gente fez terapia a nossa vida inteira, meu pai nunca fez, acha que não precisa fazer, sabe? Porque é construído assim socialmente, né? Ele não pode falar que ele acha que ele precisa fazer um trabalho psíquico, sabe? Então, existe uma dificuldade muito grande até de acessar essa conversa, né, entre esse público. Porque, por outro lado, quando a gente vai para a população de rua, é uma população majoritariamente masculina. Né? Então, como é que foi esse processo de adoecimento do homem que foi saindo do lar e que foi chegando nas ruas? Né? Uhum. Acho que ainda tem poucas pesquisas nesse sentido, né? Uhum. E
poucas pesquisas que falam sobre esse lugar de responsabilização do homem também. Sim. Mas o que a gente observa, pelo menos nos hospitais onde doutores da língua atuam, realmente são as mulheres sozinhas com essas crianças o tempo todo. Né? Então, a gente, enquanto sociedade, está falhando feio. É isso, né? Essa sobrecarga na mulher, e isso é visto em todos os espaços. Né? Reunião da escola com as crianças, quem está lá? É a mulher, é a mãe ou é a avó. Né? Enfim, então eu acho que sim, tem nessa que olhar para perspectiva, garantir a saúde mental da mulher também requer, e a responsabilização dos homens também requer garantir a saúde mental dos homens. Super. Né? Até para você poder ter um outro perfil de família, não é a família doriana, mas são pessoas, né, mais inteiras. Né? Com certeza, assim, a gente aqui está falando muito de mulher, porque esse é o objetivo das instituições, mas uma coisa não está separada da outra. As mulheres não vivem em um planeta e os homens em outro, né? A gente interage, a gente está aqui para interagir, na verdade. Então, a gente não pode ignorar esses dois lados, né? Inclusive, sei lá, podemos fundar o Think Adão, sabe? A gente tem uma companhia voltada para os homens, se algum homem quiser. Não, mas existem organizações que trabalham focadas em homens também. A gente tem algumas organizações parceiras que fazem um trabalho muito sério nesse campo também. Sim, com certeza. E você estava falando da questão, né, econômica, dessa falta de recurso financeiro, como isso agrava, né, o adoecimento da mulher. E a Juliane Calegaro, que fez parte, né, da pesquisa, ela é psicóloga e ela fala justamente quanto maior a vulnerabilidade econômica das mulheres, maior é a vulnerabilidade emocional. Né? E a gente tem ouvido muito falar nessa questão da feminização da pobreza. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre esse termo e como que isso afeta diretamente a saúde mental das mulheres. Esse termo é muito bonito, assim, né? Feminização da pobreza, tipo, palavrão, assim, né? Mas na verdade, só entender que a maior parte das pessoas abaixo da linha da pobreza são mulheres. Então, um dado da ONU diz que 70% das pessoas abaixo da linha da pobreza são mulheres, e na América Latina esse número é ainda maior. Então, a gente tem uma dificuldade que, na verdade, tem cara, assim, né? A pobreza tem cara. Quem ela é? Ela é uma mulher preta, ela é uma mulher periférica. Essa é a grande proporção das pessoas que estão nessa situação. E não dá para a gente ignorar que, se você não tem acesso a uma renda mínima para se manter, para ter o que comer, para ter onde viver, você não vai conseguir cuidar tanto das outras coisas, né? Você precisa garantir ali a sua comida, pelo menos, do dia, para conseguir pensar um pouco no seu autocuidado, por exemplo, depois disso, né? Então, esse termo da feminização da pobreza é justamente sobre isso, a gente entender aonde que estão as mulheres quando a gente fala nesse acesso à renda, acesso a dinheiro e dignidade mesmo, e conseguir contemplar possíveis soluções, assim, né? Então, no nosso trabalho com as empresas, por exemplo, a ideia é muito conseguir incluir mais as mulheres no setor produtivo, né? Então, a gente trabalha muito com empresas que estão em setores que a gente nem imagina, assim, tipo mineração, navegação, coisa que você pensa assim, que mulher vai querer se enfiar nisso? Mas é uma carreira que por muito tempo foi muito enxergada como de homens, né? Que é possível para as mulheres estarem, assim. Então, eu acho que existem diversos caminhos que podem ser explorados de soluções, e não é tão simplista assim, né? Mas de soluções e lugares que as mulheres podem estar para que a gente consiga ir dividindo um pouco melhor essa renda, equiparando um pouco mais. E aí, queria voltar um pouquinho para essa coisa que você trouxe, que eu acho que é um dos cernes, né? O senhor vai continuar atrapalhando? É de comer, não? Mas dessa vez ele ofereceu o papel para os homens também, ele quis incluir, que nem a gente falou. Foi mais simpático. Né? O biscoitinho estava mais interessante que o café. Mas tudo bem.
Helena, eu queria voltar para um dos cernes, né, dessa questão da exaustão da mulher, que você comentou, que tem a ver com esse cuidado, né? Que a mulher, o tempo do cuidado é o dobro que a mulher dedica em relação aos homens. E a Trinqueva e Olga falam muito dessa questão da economia do cuidado, né? O que é isso, assim, só para a gente entender e como que isso influencia no nosso cotidiano enquanto mulheres? Assim. Então, a economia do cuidado, eu acho bem interessante também olhar por essa perspectiva, assim. Eu confesso que antes de trabalhar na Eva e na Olga, eu sabia um pouco o que era, mas eu não tinha muito esse conceito tão claro na cabeça, assim. Mas todo esse trabalho para cuidar e manter as casas e as pessoas, que não é remunerado, ou quando é remunerado, é pouquíssimo remunerado, e é muito invisível na sociedade. Então, é muito essa diferença de eu valorizo o produto final, mas eu não valorizo quem trabalhou nesse meio tempo para que esse produto esteja aqui. Então, quando a gente olha para a economia de forma geral, né, como que funciona, a gente valoriza muito, sei lá, o grão que é produzido no agro, sabe? A gente valoriza muito esse produto final, ele tem muito dinheiro agregado, muito valor, muitas pessoas trabalhando para isso. Mas as pessoas que estão nesse meio do caminho, que trabalharam para manter isso aqui de pé, não são enxergadas, assim, parece que elas não existem. E, na verdade, muitas vezes a gente não remunera, a gente não olha para elas, a gente não quer nem saber, assim. Estou falando como sociedade de forma geral, né? Não a gente individualmente. E aí, essa economia do cuidado, todo esse trabalho que ninguém vê, ninguém paga por ele, na verdade, ele é muito maior do que a gente imagina, assim. Então, existe um dado muito interessante que, anualmente, todo esse trabalho de cuidado não remunerado, que é o trabalho que a gente faz para cuidar das crianças, cuidar dos bebês, comprar roupa, pensar na lista de casa, fazer as compras, preparar a comida, manter a casa limpa. Todo esse trabalho de cuidado geraria uma economia de 10 bilhões de dólares por ano. Isso seria equivalente a, tipo, a terceira economia do mundo, assim, é uma coisa absurda. É muito dinheiro que não existe, que não está rodando, porque é um trabalho que não é pago, que não é visto, que não é remunerado. Então, a gente tem um trabalho muito grande na Eva e na Olga para tentar trazer um pouco de luz para esse tipo de função, né? Que, quando a gente olha na sociedade, recai desproporcionalmente sobre as mulheres, e as pessoas parece que não chegaram ainda nessa discussão, né? Ainda não entenderam que tem alguém recolhendo as roupas que ficaram largadas ali no meio da casa para que de noite ela esteja limpa, sabe? Que não esteja com aquelas coisas lá no meio do caminho. Então, eu acho bastante interessante colocar isso em número, né? Entender que, na verdade, seria uma economia gigante se a gente pensar em todos os trabalhos que não são pagos, assim, né? Que as pessoas não estão vendo por aí. E tem um dado interessante, né? Uma questão uma reflexão que eu quero trazer, que a Vera Iaconelli fala, assim, que a gente ainda, enquanto mulher, a gente ainda ouve muito uma narrativa, né, da mulher guerreira. A gente dá conta, a gente trabalha, chega em casa, cuida do filho, do cachorro, do neto. E o quão essa narrativa nos adoece e nos aprisiona. Sim. E ela fala que na psicanálise, né, esse sintoma, esse mal-estar, ele precisa surgir não para nos deixar num lugar de vamos fazer terapia e vamos ficar mais resiliente, para sofrer mais. Pelo contrário, para a gente ter um lugar de questionar esse lugar da mulher hoje na sociedade, né? Então, acho que esse é um alerta, qual é a nossa narrativa, né? Porque quando a gente fala, dou conta mesmo, dou conta, o homem não dá conta, eu dou conta. O quanto isso está nos aprisionando e está nos adoecendo mais. Então ela fala, a gente fica lá tentando girar os pratinhos, tem que deixar os pratinhos caírem. Porque quando essa mulher não cuidar mais, os outros atores da sociedade vão precisar se manifestar e colaborar de alguma forma, né? Então eu acho isso interessante, porque o que a gente mais escuta nas rodas entre as mulheres é isso. Poxa, tô sobrecarregada, mas eu dou conta, vamos lá, bora, a gente é forte, né? Não interessa, né?
A quem interessa A quem isso, exato. interessa isso. É. E junto disso vem uma sensação de eu não sou boa o suficiente, porque você quer Exatamente. rodar todos os pratos precisam cair sim, e você não é boa o E tá suficiente tudo bem. mesmo, e tá tudo bem não estar, você não tem que dar Super. conta de tudo, mas isso é uma coisa leva a outra, para esse lugar de eu não sou boa o suficiente. Aham. Sim, e a culpa, né? Quer dizer, a mulher Estratégia. chega exausta É uma do trabalho. É uma estratégia política muito bem fundamentada no machismo estrutural. Uhum. Se a gente não fizer essas rodas e conversar e conseguir, a gente que tem a informação, levar para outros lugares, tipo, eu trabalho em Capão Redondo, sou psicopedagoga atendo lá. É uma, vocês, não sei se quem conhece aqui o Capão Sim. Redondo e já foi no território, Sim. né? É uma periferia bem grande aqui de São Paulo, né? E esse assunto não chega ali se eu não levar, naquela comunidade que eu tô. Uhum. Então, da importância disso também, né? Da gente ir espalhando, assim. Porque a gente sabe que é estratégico e políticas públicas para isso vai demorar. Tem uma Uhum. lei para isso que diga que a mulher, quando estiver em casa, eu trabalho com mães com crianças com deficiência intelectual, com TEA, com TOD, com TDAH e crianças com dificuldades escolares. É pesado. São elas que dão conta de tudo isso. E quando uma não pode ir, quem vai é a avó. E se a avó não Sim. pode, quem leva são as duas primas. Tipo, eu tenho uma Aham. menina, são as duas primas que têm 14 anos, mulheres. Com Elas já certeza. estão nesse lugar ali. É. Enquanto essa mãe que trabalha em Pinheiros e é babá. Sim. Sim. Então, é complicado, né? Assim que eu digo, políticas Sim. públicas, né, gente? Mas como que chega nela? Na Argentina, agora, eu não sei como é que ficou com o Milei, né? Mas já tinha sancionado a lei, né, que as mulheres que estão em casa recebem, né? Uhum. Só que agora com o Milei, não sei como é que ficou. Ele tá tirando tudo, mas como que a gente sacode isso de dizer, cara, então, ok, que o nosso trabalho não é visto, né? Porque é subjetivo, não tem valor, né? Não tem valor, tipo, o meu mês aqui, meu filho, é 10 mil reais, entendeu? Pra deixar essa casa aqui organizada para você trabalhar, né? Ou eu, mulher sozinha, com a minha família, preciso que o governo me auxilie aqui, me dê. Como que a gente faz? Onde é que a gente Você come? sabe, Helena, que você estava dando algumas explicações e eu aqui pegando algumas ramificações e trazendo, você falando e eu trazendo o mínimo, né, de tipo, de onde vem, né? Uhum. E aí eu sempre falo isso na minha casa, que, claro, o machismo ele ainda impera e eu fico pensando por questões que eu passei de vida e que a gente vai observando, analisando, porque eu não sou uma pessoa que fez um estudo, né, específico, mas ao longo da vida a gente vai observando certas coisas e aí eu fico pensando, o pior machismo é aquele que vem da mulher, porque a mulher, ela é cuidadora. E talvez esse pensamento também traz o machismo para mim, porque eu fico pensando desde quando eu era criança ali, que eu fico pensando, nós somos em três filhos, 2 mulheres e um homem, e a questão era assim, se eu e a minha irmã a gente entrasse no banheiro sem pegar a toalha de banho, e a gente falasse, mãe, pega a toalha pra mim. Não, mas vocês precisam pegar, vocês precisam se atentar, vocês são mulheres. Uhum. Aí meu irmão entrava no banho, mãe, pega a toalha pra mim. Peraí, filho, eu já tô indo piscar. Uhum. Entende? Então, são coisas que tão talvez invisíveis, Helena, que Super. te traz uma coisa assim, por exemplo, eu vou num presídio masculino e eu vejo filas quilométricas e a mãe indo visitar, e a mãe indo visitar, e eu moro do lado do presídio feminino, onde era na frente o Carandiru, Ninguém eu vai. consigo contar a fila de visitante no dedo de uma mão. Uhum. Ou seja, é normal o homem errar. Uhum. O homem pode, a mulher não. Então você entende que são coisinhas que a gente vai buscando e fala, gente, Aham. viram uma coisa tão gigantesca em torno disso, em torno da mulher, e eu acho que essa questão mental da mulher, de que precisa ser trabalhado, enfim, não é só uma questão de muita coisa
só social, não é só isso. Já vem de outras coisas, de que isso que a Dai falou, a mulher dá conta de tudo, a mulher, ela é forte. Não é isso, né? É um outro tipo. E eu estava, inclusive, um dia, eu não consigo entender esse ponto crucial, onde é que a mulher se preocupa mais com tudo e o homem simplesmente, eu não quero ser leviana, tá? E nem generalizar tudo, mas, tipo, dane-se. E a mulher, não é dane-se, vai atrás, vamos cuidar, vamos buscar, entende? E aí eu estava uma vez assistindo um programa de televisão, onde a apresentadora estava apresentando estatísticas da paternidade à maternidade de crianças, por exemplo, deficientes, da quantidade de pai homem, que simplesmente abandona o lar porque não dá conta da criança que é deficiente, não quer aceitar, entende? Então, olha, a gente vai juntando e você fala assim, quando que o mundo vai deixar de ser do jeito que é? E achar que as mulheres dão conta de tudo, do emocional, do trabalho, da casa, dos filhos, enfim. É muito complicado, assim, porque existem muitos mitos em volta do que é ser homem, o que é ser mulher. A gente acredita... Por exemplo, desde criança me falavam que mulher consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, homem não. Todo mundo falava isso. E aí você fica martelando na sua cabeça, um dia você acredita, você podia não achar isso, mas você acredita, ué. E aí, isso com tudo, achar que existe esse padrão muito duplo, né? Porque é um viés social mesmo. E eu acho que, assim, um primeiro passo, é muito difícil, né, pensar em soluções. Nossa, como que a gente faz para o mundo parar de ser assim, né? Mas eu acredito muito num primeiro passo da gente se letrar, a gente entender um pouco os dados, entender o que acontece, ter esse tipo de conversa, né, trazer as pessoas para a conversa e conseguir levar a conversa para os outros, assim. Então, exato, com os homens também. É difícil, assim, eu também acredito muito em uma abordagem pouco agressiva, tentar trazer as pessoas para perto na conversa. Sei lá, na minha casa eu sempre trago esses assuntos, aí meu pai fica, lá vem de novo. Eu, pai, mas é porque eu acho muito importante que você seja um exemplo. Aí vai tentando, assim, né, levar essas conversas. E, para mim, o primeiro passo é esse, assim, a gente garantir que a gente saiba o que a gente precisa saber, e aí, considerando que a gente está sempre aprendendo e buscando essas informações novas, para que daí a gente possa cobrar do governo, cobrar da empresa onde a gente trabalha, cobrar das pessoas que vivem com a gente, começar a inserir esse tipo de conhecimento, assim. E lógico, tem coisa, a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo. Eu já tive vários comportamentos machistas no passado e com certeza vou ter também, né? Mas a questão é estar aberta e descobrindo essas coisas e tentar corrigir a rota quando a gente descobrir elas, né? Você não acha que, assim, eu acho que perpassaria na nossa luta cotidiana, né? A perspectiva que nós estamos lutando contra uma sociedade capitalista, né, que nos emprega às mulheres a obrigatoriedade de ser produtivo o tempo todo. Né? Você sai de uma jornada, vai para a segunda, vai para a terceira. Né? E com valores judaicos cristãos, onde se você falhar, você se sente extremamente culpada. Então, quando a gente pensa na saúde mental da mulher, né, eu acho que é o tempo todo a gente saber que eu sou psicóloga, e aí, assim, na clínica eu tenho que falar o tempo todo para as mulheres que está tudo bem falhar. Né? Tudo bem falhar. E que deve. Muito pelo, né, assim, faz parte e deve. Porque a gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Super. E nem acertar o tempo todo. Eu acho que a gente é muito criado para isso, assim, e principalmente as mulheres, de que você precisa fazer tudo certinho, você não pode errar, existe essa expectativa em cima da gente. E é muito difícil desconstruir essa noção, né? Pensar, não, tá tudo bem, eu fiz o meu melhor, dessa vez eu não acertei, sabe? Acontece, né? Mas eu achei muito interessante que até antes agora a gente estava conversando aqui que para palhaçaria é importante o erro. O erro, na verdade, nem existe, porque ele faz parte da sua construção, né? Então, acho que seria muito rico se a gente conseguisse considerar isso para as nossas vidas também, né? Você estava falando do diagnóstico de TDAH, por exemplo,
E uma das características do TDAH em mulher é exatamente ela ficar quietinha. Uhum. É muito comum, né? Porque a hiperatividade feminina geralmente vai para a hiperatividade mental. Uhum. Então é aquela mulher que não consegue dormir, que não consegue descansar, que se cobra o tempo todo. Aí se soma com essa sociedade que te cobra o tempo todo também, né? E o homem, geralmente, quer dizer, é um, né, um traço comum. A gente discute muito por que é assim, mas geralmente o homem se dá o direito, talvez, de ser o hiperativo, que chuta o pau, o que grita com o professor. Por isso, mais diagnóstico nos homens do que nas mulheres. E a depressão e a ansiedade são comorbidades do TDAH. Então, eu acredito que muitas mulheres estão mal diagnosticadas por conta de não ter essa visibilidade do que é o TDAH. Por exemplo, estou dando exemplo de uma questão, né? De um diagnóstico. Ótima perspectiva. Talvez seja um buraco que a gente ainda nem chegou a ver, né? Não chegou lá ainda, assim. Eu acho que também, assim, a boa notícia que a gente viu nesse estudo é que a grande maioria, assim, 91% das mulheres considera importante pensar na saúde mental e atuar para ela. Então, acho que já é uma quebra muito grande do paradigma que a gente tinha de que achava que doença mental não é doença, não é um problema, não é físico, você não está, sei lá, sofrendo alguma coisa. Exatamente. Existe um tabu grande, assim, mas entre as mulheres na pesquisa parece que ele vem diminuindo, que ele fica cada vez menor, mas o acesso ao cuidado ainda é muito difícil. Então, das participantes da nossa pesquisa, 21%, 22% só tinham acesso a algum profissional. Diminui porque não tem acesso. Exatamente. Eu não sei de cor, mas a gente distribuiu nas faixas etárias sempre maior de idade, né? Que pesquisa com menor de idade é bem difícil de fazer. Assim, de 18 a coisa assim. Eu posso checar para você, mas com certeza era de 18 até 50 a mais, assim, com certeza. Foram 1.078 mulheres entrevistadas. Helena, e nesse sentido, houve algum dado na pesquisa ou comentado sobre o etarismo, sobre a mulher idosa que está cuidando de outra mulher idosa do marido, e o contrário, porque a mulher, ela cuida do homem, cuida da família, mas é muito raro o homem cuidar da mulher quando ela fica doente. Super. Né? Eu tenho visto isso, inclusive, na família. A gente tem um problema sério, eu percebo. A minha mãe idosa cuidando da minha avó idosa e a gente vai... E os homens da família... Desculpem, homens, não é com vocês não, mas eu estou falando do caso... Tá, sou sua fã já. Tá aqui, aprendendo. Inclusive, pelo que eu sei, recentemente tem uma nova legislação, pelo menos para as empresas, que cuida da questão da saúde mental em geral. Deveria, a INR, né? A INR. Então, nesse ponto, eu acho que, claro, as mulheres que estão trabalhando em empresas que vão levar isso a sério vão ter alguma ajuda melhor, né? Mas eu acho que uma das causas também é o que Armando, desculpa, Lado esquerdo, lado que direito. tá acontecendo? Eu quero me posicionar. Por favor, me deixa me Não posicionar, adianta. por favor. Posiciona, deixa eu ver. Tá vendo? Fica com a boca aberta. Isso. Gente, o que tá acontecendo? Vocês vieram agora pro fórum, já são... Já começou? Nossa, faz tempo. Bem-vindas, A gente tomou um bem-vindo. cafezinho, ficamos até esse cara... Não, a gente veio conversando e de repente encontrou um homem. Viva mulher, viva mulher! Nós, como mulher, temos muito o que fazer, né? Temos direito a muito e tudo mais. Aqui, ó, tá aqui. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos realizar. Ei! Que é isso? Onde você achou esse cara? Pelo amor de Deus. Onde já se viu? Desculpa, gente. Desculpa, a gente tá chegando. Gosta de atrasar. Pegar uma cadeira, sentar. Você senta em qualquer lugar que você senta. Não vou ficar dando. Dá licença. É em círculo hoje? É em círculo.
fazem sempre isso? Muito grande. Nossa, vocês chegaram praticamente. É a Dona Edi, né? Já começaram hoje? Já, a gente É palestrante, a gente não quer atrapalhar. Não quer demais. Percebi. Só um problema com vocês. Por que vocês sentaram desse lado aí só? Desse lado. Vocês não vieram pra cá, só foram pra aí. Eu não Não entendi. por isso, vou pra aí agora. Tô vendo. Agora. Ai, perdão. Ah, a gente se sentiu abandonado. Imagina, que sentimento é um grupo. Aqui é um grupo, Olha, ainda não, mas pode, de repente. Eu gostei dessa ideia. Eu gostei dessa ideia. Eu sou anti tudo. Antes de tudo. É, principalmente anti-oração. Eu não queria. O assunto é religião, porque eu tenho muito a dizer. Qual é o assunto? Não, é saúde mental das mulheres. Nossa, que exótico. Forte. Importante. Forte isso, forte. É um assunto que está sendo falado sobre isso? Mas era isso que vocês Inclusive, a Eu gente ouvi tava... umas gargalhadas aqui. Assim, eu achei Estavam engraçado rindo também. de um assunto sério É. desse? Vocês deram risada? Foi bom, né? Das mulheres, das mulheres. Sério que é engraçado. Né? Não era um slogan assim? O O antigo, engraçado né? é que é sério. Engraçado é que é Nem sério. isso ela sabe. Ela esqueceu. E a gente estava num momento de falar diante desse esgotamento das mulheres. Esgotamento. Quais são as estratégias, né? Tem saída? A gente tem saída para isso? Existe saída? A senhora pra isso? parece esgotada, a senhora está bom. Não, comigo? É verdade. Não, mas eu no parque, eu dou aula de espingarda com rolha. Eu tenho um bico, e puf, pronto. E aí alguém quer ter aula de tiro? Eu gosto disso. Eu acho bom. Esgotamento? É esgotamento. Você escolhe um belo de um urso, tudo bichinho de pelúcia que fica lá naqueles parques de diversão. E eu dou aula de tiro com rolha. Alguém quer? Você gostaria? Eu aceito ficar de alvo. Você vai ficar de aula. Você é um alvo perfeito. Esse é o pra futuro. ficar de- Isso é o futuro começando. Esse é meu futuro, isso. Quando Meu você presente, meu tiver futuro. esse alvo, é alvo. Mas alguém quer ficar de alvo? Porque eu acho que tem que ter uma sintonia aqui. Ele é muito melhor algo que eu. Mais alto. Diz que sim, diz que sim. Diz que sim rápido. O senhor quer ficar de alvo? De acertar. Ah, tá vendo a resistência do macho? Homem, né? Mas o meu esgotamento, por que você falou que eu sou esgotada? Eu não queria Por tanta causa das intimidade. Eu achei um pouco agressivo você vir com uma Mas isso faixa. é minha faixa, é o que prova a minha coragem. É o que prova a minha coragem. Você me emudeceu. Eu sou uma espécie de mulher bomba. Se eu pudesse, olha, eu vou falar, eu estourava muita torre por aí. Essa boina, eu sou boa nisso. Ela perguntou a qualidade do vinho das suas rolhas. Do Boa. vinho. Bom, aqui vai desde chapinha até chapinha. Esses de R$8, sabe? Coisa assim, boa mesmo. A tipo Lá de de São- substância que a senhora usa? Ai, eu ouvi falar muito em substância. A gente gosta de O substância. uso de substâncias. É. Sobre o que vocês falaram? Quem usa substância? Quem usa? Todo mundo. Vocês estavam chapando aqui? Não, eu também achei que era uma roda mais. Mais animada. Mais hippie? É, mas não, é sério, essa roda é uma. Não, é uso de substância. A senhora Pode tá retomar, falando sobre pode uso de retomar. substância. Eu já falei há muito tempo sobre o uso de substância, mas sim. A gente falou um pouco sobre o uso de substância. Falou sobre doutrina social. Falamos. Eu gostei disso, eu queria fazer parte da doutrina social. Será? Não? Não, eu gosto de doutrina, É. ainda mais social. Mas você gosta da doutrina de Allan Kardec ou de qual doutrina? Quem é Allan? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Não, Allan. Chama ele aqui agora. Não vai dar pra chamar ele agora. Foi um copo aí. Olha, ó. É só se fizer uma vocação.
Bom, Eu só queria dizer que eu tô tentando entrar no lado certo da história ultimamente. Que ultimamente eu ajudo muito em casa, eu ajudo bastante. Eu lavo louça de vez em quando. Eu tento ajudar, tá certo? Tá certo? Posso ir ajudando? Não. mas louça não é só de vez em quando. Não é só de vez Louça em é quando, né? todo santo dia. Sei. Todo santo dia tem louça. Eu olho pra Bia, tem louça. Eu desviro, tem louça. Tem copo, tem tudo. Para de beber, é só parar de beber e de comer. Então. Aí lá vem isso, lá vem a acusação, E o esgotamento psicológico, eu sou até curva de tanto cansado que eu tô. Porque eu tô esgotada. Porque parece, sabe o que parece, senhor? Como o senhor chama? Adalberto. Adalberto. Parece, senhor Adalberto, que é invisível. As coisas brotam na frente da sua cama, o seu lençol de cama. Quem põe lá? Não sei, parece ali. Fala, brota, né? Eu não sei. Brota. A casa funciona bem, eu não sei. Funciona bem. Vem voando pela janela. E quem tira o lixo? Mas eu estou do seu lado, eu quero rasgar meu sutiã. Eu vou tirar meu sutiã. Aqui, pronto. Pronto. Tá, na verdade, eu achei bonito isso que você fez. Obrigado. Linda Obrigado. essa coisa. Eu estou tentando. Encantou. Obrigado. Te encantou? É bom. Eu queria aproveitar, então, já que o assunto. Então vamos. Eu queria fazer uma pergunta histórico-reflexiva. Por favor, então. Porque uma trilha para minha. Uma trilha. Senhor, Vou passar na sua frente. por favor. Você precisa desse? É lógico, eu vou fazer a trilha. Vou pegar meus livros. Para a senhora, né? A pergunta? Você precisa da trilha da Para eu fazer a pergunta. Ah, se você fazer a pergunta? Eu começo. Sim, começa. Eu tenho muito prazer em fazer perguntas histórico-reflexivas. O senhor dançaria comigo? Eu vou até começar a tirar. Porque eu acredito no amor, sabe? Chega. Tá. Posso parar? Vai, deixa eu enxergar ela melhor, dá licença. É uma pergunta séria, mas obrigada. Foi bom pra mim. Para mim também. Pode sentar, esgotar. Olha, Eu vou agora pra... o seu canudinho. Obrigada. Há mais ou menos uns 3.000 anos existe o ódio contra a mulher, não é de hoje, não é de hoje. A gente ficou tentando ouvir porque como é que a gente reconhece que de repente não se dá conta desse trabalho triplo, dessa jornada tripla. Mas não é agora, faz 3.000 anos que a gente não se dá conta, a doutrina social, né? E aí eu fico pensando, né? Faz tempo, né? Queimaram as bruxas, vai aparecendo como o ódio, vai aparecendo no tempo o ódio. Então, as bruxas eram um exemplo de mulheres que tentaram, de repente, diminuir a desigualdade das taxações, das plantações ali. E aí, manda pra fogueira. Toda mulher que era um pouco mais, assim, tentando uma outra coisa diferente do pensamento masculino, ela ia pra fogueira. Na Idade Média. Ou né, a tentação, a mulher é responsabilizada pela tentação. Ela tenta. Ela tenta. Então a igreja vai lá e fala, né? Não quero generalizar, mas é a igreja sim. E fala, ela é a responsável pelo meu descontrole. Eu não gosto quando ela fala do Leão 14. Eu não gosto. Ela vive falando do Papa. Não, porque eles são o exemplo, eles não gostam da tentação. Eles não gostam da tentação. O descontrole é o nosso problema. E aí eles vão lá e queimam.
Aí eu vou dar agora um salto histórico, e vou para a Revolução Industrial. Marx, ele não colocou naquele livrinho dele, ele não colocou. Qual? O Capital. Mas ele colocou o quê? Deixa eu terminar. Começa que nem homem. Fecha a conversa. Fecha a conversa. Começa a me Eu interromper. tô ficando ansiosa, vou pegar uma rolha já. Aí ele vai lá, Coisa. eu não sou seu bichinho de pelúcia. Ah, não é mesmo? Aí ele vai lá e não põe na equação do trabalho o trabalho da mulher. Então todo o trabalho sobre a revolução do proletariado não está a mulher nessa conta. Então a minha pergunta, doutora Helena, Doutora, achei bom. o caminho é a revolução armada ou a paciência de Jó? Lascou. Eu sou a favor da paciência de Jó. Não era essa a resposta que eu queria. Doutora, pelo amor de Deus, a paciência de Jó já esgotou. Jó nem É, existe mais, é. Jó já Na foi. rua. Jó tá com Allan Kardec. Jó tá fazendo PowerPoint com Allan Kardec. Não, ele e o Allan Kardec, eles fazem. Eu queria fazer uma pergunta. Ela nem respondeu a minha. Ah, A senhora está realmente esgotada. eu tô esgotada. Chega. Eu acho que é mais fácil dialogar quando você respira e consegue colocar o seu ponto para as pessoas. Mas a gente tem uma arma aqui pronta e uma instrutora de tiro pronta. Quem for a favor da luta armada, né? A mulher bomba, eu tô pronta. Então tem espaço. Só me colocar Tem no lugar espaço. certo que eu rejeito. Vocês não sentem vontade de fazer isso? Não, agora uma pergunta para as mulheres. Ó, olha aqui o exército, olha aqui. Não dá vontade de explodir. Dá? Claro que dá, não é verdade? Não dá vontade de chorar? Não dá vontade? Mas veja bem, senhora esgotada. Esgotada não, meu nome é senhora Ferrara. É mais ou menos esgotada. Não. Já falei, é um verbo, é um pretérito mais que perfeito. Ferrara. Eu nem sei o que é pretérito mais que perfeito. Porque você não estudou, você é de escola Como eu experimental, estudei, não olha sabe aqui. nada. Manifesto antimaternalista. Vai, tá bom. Eu estou na página 176, foi o ano que eu nasci. Antes de Cristo. Você já terminou? Mais ou menos. Você respondeu? Não. Acho que sim. Não me venha com lacunas. Não. Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Opa, quem sou eu para perguntar isso? Então existe caminho para ela, mas a harmonia dos três poderes é o que a senhora acredita. É. Então não vai adiantar a gente mandar um tarifaço. É. Assim, o meu terapeuta trabalha comigo toda semana essa possibilidade de trabalhar mais o ódio, sabe? É uma coisa que a gente vem tentando tirar um pouco de dentro de mim. Trabalhar isso com você. A senhora podia falar sobre o que é trabalhar o ódio? Eu sabia que era uma roda. Essa é uma pergunta. O que é trabalhar o ódio? Acho que para cada um pode ser uma coisa. Para mim seria deixar ele sair um pouco mais. É isso. Tem que sair de alguma forma. Acolhas. Mas agora, eu não quero fazer o advogado do diabo. Inclusive, essa frase me perturba, porque eu não sabia nem que o diabo tinha advogado. Senão eles não sobrevivem, imagina. Tá cheio de gente e pagando caro por advogado. Quase 4 milhões, 5 milhões. É muito dinheiro. Mas realmente eu fico pensando, as alianças, no ódio, né? No ódio não sei. Eu senti prazer dançando com o senhor. É mesmo? Foi uma honra. Dançar com a senhora foi uma honra. Não fala assim que a gente vai dançar de novo. Vamos dançar com certeza. Eu sei o que eu vou fazer. Eu quero admirar o meu parceiro de baile. Como é que eu faço isso?
como é que eu faço? Eu sei que eu estou falando da senhora de uma situação difícil. Eu estou começando a ver. Não, não é que o amor é revolucionário? Acho que assim, Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, de falar, eu acho que é uma perspectiva boa, eu acho que é isso que você quer que eu fale, que as pessoas, em geral, querem coisas mais em comum do que coisas opostas, assim. Então, teve uma pesquisa que estava sendo executada em nível mundial, eu não sei se ela saiu, mas eu acho o pressuposto muito bom, que começaram a investigar e descobriram que as pessoas, mesmo com ideais muito opostos, na maioria, querem coisas parecidas, assim. São poucas pessoas que querem muito mal às outras, querem que coisas horríveis aconteçam com grupos específicos e tal, de pessoas. A maior parte tem um meio do caminho ali que é bem equilibrado, assim. Então, eu acho muito interessante essa perspectiva de conseguir tentar colocar as coisas de um jeito que elas sejam aceitas de uma forma um pouco mais positiva para a gente começar a ganhar um pouco mais de caminho, sabe? Tentar polarizar um pouco menos e, sei lá, que o fim do ano nas famílias seja um pouco mais harmônico, sabe? Não tenha briga de novo e de novo. Porque são 3.000 anos, desculpa, como é o seu nome mesmo? Adalberto. É bonito seu nome. Mas é muito tempo já. Então, não é... Eu acho que o esgotamento também não adianta. Não fica falando de esgotamento e olha pra mim. Você tá me fazendo bullying na frente de todo mundo, não é verdade? Ó, tá vendo? Essa é a perspectiva da moça atrás da senhora. Mas eu ouvi, se eu ouvi é porque é feio. Eu não considero bullying, eu considero um fato. Mas eu não sou esgotada. O doutor falou que a gente tem que trabalhar o ódio. Trabalhar o ódio pode ser de várias formas. Não me vem Esse agora, negócio de trabalhar o ódio sentado, eu falo, você fala, pra mim não resolve. Eu tô me insuflando de ódio, né? Você vai trabalhar, eu tenho minhas... Mas eu queria fazer uma pergunta. A mulher tira o homem do sério? Eu acho que é mais o contrário, né? Eu diria que... Eu sempre ouvi isso, mas eu estou perguntando uma doutora porque eu tenho mais à vontade de ouvir uma coisa. Tira ou não tira? Porque você tira a gente do sério, sempre ouvi isso, muito. Você tira a gente do sério. É a tentação. É a tentação. Eu do jeito, imagina, eu sou uma tentação. Você é. Eu sou uma tentação. Eu passo assim, nossa, eu sou uma tentação. Com as folhas, então. Todo mundo pergunta, e essa rolinha? E essa rolha? Todo mundo pergunta. Mas tira o homem do sério? Não, é o contrário. Eu acho que é mais o contrário. Doutora Dona Helena, uma pergunta para mim, para ele. Como é seu nome aí de barba? Você? Adalberto. Nossa, eu também achei você interessante. Enfim, qual é o seu nome? Tiago. Para os meninos ali, um guia prático, uma pergunta para vocês. Saindo daqui hoje, como nós poderemos nos tornar seres melhores? Sim, 3 dicas. É só nascer de novo com Vale mais a pena um homem? Ela tá cuspindo. É isso? Do jeito que as mulheres estão vivendo bem sem homens. Mas o que eu faço? A minha tentação. Fuerte. E Essa vocês? é a primeira, né? Também não precisa das outras duas. A primeira é aniquilar os homens. A primeira é aniquilar os homens. Seria uma boa opção, né? Aqui, ó. Escutar as mulheres seria uma boa opção. Escutar as mulheres. Escuta isso, hein? Escutar mesmo. Escutar mesmo. Mesmo. Se não utiliza ela, muda tudo. Escutar mesmo. Escutar o seu lado feminino. Como? Escutar o seu lado feminino. Nossa.
foi até cantado isso na... Adalberto, eu tenho uma pergunta. Sim. O amor da gente é como um grão? O nosso amor. O nosso amor é como um grão? Como assim? O que está acontecendo? Eu estou falando, eu estou fazendo tudo. O nosso é maior que o meu. Maior. Infinito. Nossa. Tá vendo? Eu passo folha e tudo. Que isso? Eu não quero ser, né, machista, mas a senhora está desfrutável, né? Eu sou desfrutável, eu sou desfrutável. Não é que eu estou, eu sou desfrutável. Tá vendo, doutora Helena? Vocês sabiam que isso era motivo de internação da mulher? Na pesquisa, tem um relatório de um médico que internou uma mulher porque ela era desfrutável, ela usava roupas curtas, era tagarela e era sensual. E Tá bom cruzava pra as pernas senhora? que nem ela, né? Com meia de renda para seduzir. Mas internou porque achou que isso era doença? Isso tinha a ver com uma disfunção psiquiátrica, né? Puxa vida. Isso é uma... Ainda bem que eu não Isso aconteceu? Aconteceu. Isso Não é real? É real. Tá, mas isso não agora, né? Estamos falando de Freud. Não, é o que é década de 40, 50? Que foi esse relatório. Logo ali. Recente. A história Não é agora, mas Recente. não é tão longe, né? Ou seja, a história anda a Passos de formiguinhas. Mas a psiquiatria hospitalizava para punir. Eu lembro disso. Eu nunca fui hospitalizada. Mas, punir eu fui. Mas eu sei que punia porque era desfrutável, punia porque era muito saidinha, punia porque, sei lá, punia. E aí, porque era mulher, exatamente. Então eu lembro disso. Isso é muito grave. Agora a punição é diferente, mas tem. Claro que tem. Inclusive a surdez é um dado de adoecimento psicológico. Eu diria, não quero, né? Mas eu estudei, né? Então, Estudou o quê? muita coisa. É que eu não Você gosto sempre de responde muita coisa, mas eu nunca sei o que é. Pois é, eu gostaria. Discorra sobre os seus estudos. Tem aqui Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Eu gosto desse título. Eu acho que resume o livro. Eu nem preciso ler. Não, mas eu já li. Ela lê o título e a orelha e acha que Eu já li. Mas eu nem lembro o que eu estava falando. O que eu estava falando? Você estava falando. O que a senhora falou agora? Surdez. A Surdez. É um dado, é um dado. Alberto está atento. Escuta. Primeira dica já adotou. Entendeu? Cada vez mais eu quero dançar com você. Eu fico em conflito. Porque a surdez do cotidiano, como você falou, né? Como é, a surdez do cotidiano, ela é enlouquecedora. Você parece que não escuta, não modifica. Você continua pegando as coisas, você continua. E aí vai passando o tempo. Então eu sinceramente, porque senão eu virar todo dia ela faz tudo certo. Se todo dia eu viro e falo, não, mas olha, e não muda. Uhum. Então, isso é escolher um parceiro, ou, assim, para quem gosta de homem, né? Porque também, por amor de Deus, não é só o homem como opção. Para quem que a gente gosta. Mas para quem gosta de homem, ou a satisfação sexual tem que ser imensa, ou não dá. Tem isso também, A satisfação sexual é um dado, tá nessa pesquisa? Tá. Porque precisa. Mulheres adoecem, se não é natural do corpo você ter prazer. Você me dá satisfação. Prazer é importante. A senhora concorda?
Tá perguntando pra mim. Você pergunta, você manda. O que a senhora achou? E quando eu faço uma pergunta sexualizada, não é pra senhora. Eu imagino, é pra mim, eu sou da época que as mulheres compraram o sutiã e jogaram longe. E não tinham nem peito, não queriam ter peito. Era tudo uma tábua. Ótimo. Quem tinha peito já ficava amarrada para não ter peito. Já era internada. Era não, eu sou desse tempo das sufragistas. Alguém viu o filme das sufragistas? Viu? Eu vi muito incrível. Lá em 1800 não sei o que, elas fazendo aquela revolução. Haja paciência mesmo. Sakura, você tem razão. Jó, pelo amor de Deus, desde lá, desde antes. Eu, sinceramente, eu não quero, assim, eu respeito as religiões, respeito o Kardec, por mais que eu não acredito naquilo. Mas, respeito. A minha é uma grande dona. Inclusive, Quem pensava é que eu vi eu sou anti-maternalidade, anti-religião, porque eu acho tudo um aprisionamento da mente, do corpo, do espírito e do sexo. Mas, enfim, vamos respeitar a diversidade. E a gente tá, no momento que vocês chegaram atrasadas, A gente não chegou assim. A gente não chegou a gente atrasada. estava falando justamente desse enfrentamento, né? Se existe saída, eu perguntei para a Helena, tem saída, né, para esse esgotamento? E eu acho que a Helena podia trazer um pouquinho dos dados dessa pesquisa, o que as mulheres têm feito. Vamos retomar. E a gente podia aqui fazer uma rodada, como é que cada mulher lida com essa questão da saúde mental. Porque acho que tem uma questão de autocuidado e tem uma questão, como a gente mencionou, problemas coletivos exigem soluções coletivas. Autocuidado eu já escutei no Boticário. Eu escutei em banco de autocuidado. Eles acabam com a nossa fala, eles pegam tudo para eles e fazem campanha cobrando publicidade, 15% de juros ao mês e falam em autocuidado. Compra o cereja amora e autocuidado. Pronto. Autocuidado e sustentabilidade. Quem disse? Desculpa. A gente não quer interromper. Né? A gente não quer Mas não. Bom, acho que toda a razão. é rivalidade feminina isso. Eu acho que assim, uns recados importantes que a gente quis deixar no final da pesquisa, né? Foi muito de pensar que não é uma solução pessoal, individual. A gente, na verdade, precisa organizar diversos fatores para tentar essa saída. Não é fácil, né? Seria muito simples falar assim, não, vai lá, corre todo dia, come direitinho, faz terapia, pronto, resolveu. Você não vai ter problema nenhum. Não é assim que a gente consegue caminhar para frente nesses assuntos, infelizmente. Então, na verdade, precisa de um esforço nosso, como sociedade, para ir atrás, para se informar, para cobrar as organizações, cobrar o Estado também. O Estado também, que eu acho que a gente tem um avanço muito importante recentemente, do Plano Nacional de Cuidado, que a gente consegue ter uma perspectiva um pouco melhor do Estado, de dizer que todos os cidadãos têm direito de cuidar e ser cuidado, e aí estabelecer políticas para isso. Então, recentemente a gente tem um avanço que é importante, mas que precisamos continuar cobrando, precisamos continuar indo atrás de políticas públicas mesmo, que deem um pouco mais de conta desse trabalho de cuidado. E também um terceiro ponto das empresas mesmo, né? Quando a gente fala da inclusão da mulher no setor produtivo, de conseguir contemplar mesmo que essas mulheres façam o trabalho delas e consigam atuar em todas as responsabilidades que elas têm na sociedade. Mas em nível pessoal, né, que eu acho que é uma coisa importante de, tá bom, mas
eu não sou governo, né? Tipo, o que eu posso fazer como pessoa? O que as mulheres responderam na nossa pesquisa. Eu acho que o primeiro ponto, e para mim é o mais importante, é a maioria delas considerarem que é importante cuidar da saúde e bem-estar mental delas. Então, 91% responderam que achavam esse tópico muito importante, fazia parte do que elas estavam pensando e da saúde como um todo. E 87% faziam coisas no dia a dia que elas atrelavam a melhorar a saúde mental e bem-estar psíquico delas. Então, aí dentro disso entravam diversas ações. Então, se alimentar bem, fazer exercício, conversar com as amigas, ter uma rede de apoio, conseguir conversar com outras pessoas. E aí, infelizmente, a proporção de pessoas que conseguia ter acesso a tratamento psicológico, psiquiatra, psicólogo ainda era muito baixa, mas já é muito considerado como uma possível saída, né? Então, acho que também é um trabalho que a gente precisa ter como sociedade, é entender como que a gente consegue oferecer para as pessoas mais esse cuidado, né? Então, assim, é bastante complexo esse tema, não é fácil de resolver, mas aqui vão algumas coisas que elas mencionaram na pesquisa que são soluções possíveis para elas na vida, assim. Eu fico tocada com esses dados do social e do individual, mas a gente, eu não sei, ainda mais a senhora que eu conheço há um certo tempo, a gente vive em relação, né? É tudo em relação, tudo com o outro, é só aqui, é aqui, é aqui. E aí eu fico pensando, eu quero, claro, pentear o cabelo e comprar o boticário. Eu quero fazer exercício, mas eu quero uma relação de qualidade, sabe? E aí, se eu estiver livre, né, e me obedecer para sempre. Faz sentido. Mas eu também, eu gosto de falar comigo também. Eu brigo, assim, sabe? Eu falo, o que você acha? Às vezes eu brigo, mas eu gosto de falar comigo. Não só com outra pessoa. Eu gosto de falar comigo. Você não gosta de falar com você mesmo? Você está se perguntando isso? Ou eu estou perguntando para ela. Você não está achando que eu estou falando com a janela, né? Eu fiquei em dúvida se você estava dando uma incorporada no Allan Kardec. Imagina, eu dei um tempo para quem me dera incorporar o Allan Kardec. Não, porque você é um poço de sabedoria. Eu e você, eu acho que ele vem. Ele vem, ele desce, mas eu estou mas sinto, não estou muito... Não, o cavalo está cansado, está esgotado. O cavalo está esgotado, o cavalo quer voar. O cavalo está esgotado mesmo. Eu falo comigo. Não atrapalha, das risadas não atrapalha. Estou falando de falar com a gente. Eu falo comigo. Eu vou agora falar. Você ouve o que você fala? Eu falo. O que você fala com você? Eu falo comigo através das minhas ações. Como eu não entendi nada. O que quer dizer? Alguém entendeu? Você entendeu também? Entendeu? Então, tá vendo? Tem gente confusa. É que a senhora trabalha com captação de recursos. Está então, sempre confusa. Eu converso comigo, eu não vou explicar. Mas o que acontece quando você está brigada com você? Aí eu discuto. Eu falo alto, eu falo sozinha. Eu falo sozinha. Mas eu falo sozinha, descobri, para ouvir os meus pensamentos. Porque a gente fica ouvindo e passa o pensamento, passa. Você não dá muita atenção. Mas quando você para num pensamento, você fala, opa, não, esse não. Nossa, achei que você foi Grande Sertão Veredas. Não, foi. Nossa, de Adorim. Foi. De Adorim, né? Eu paro. O pensamento vai indo, né? A gente faz assim, no papel não dá, né? No celular. Eu faço assim, ó. Aí eu paro. O que você pensou, Ferrara? O que você está pensando? Eu paro, eu não sei responder, mas eu pergunto. E seguro. Ela é muito... olha, eu gostaria de... Sim, uma salva de palmas. Nossa,
ela tá falando agora, eu vou traduzir o que ela Não, falou. não que sei porque eu se não chama falei Dash, grego. mas eu vou traduzir. Porque é verdade, né? A gente, além de se cuidar, a gente também tem pensamentos obscuros. Sobre si, Muito. né? Uhum. E sobre outras mulheres também. Tem. E era sobre isso. A Não, eu gente entendi tem- onde você ia, Ferrara. A gente tem pensamentos Deixa pra lá. que a gente não fala aqui na Não é? Ela foi cuidadosa. Por isso que eu achei melhor não abrir esse negócio que você falou. Cada um mas falar do seu se a gente não prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente não muda nada. Pode ficar falando de política que não vai mudar. Por isso que eu falo comigo. E eu me dou uns puxão. Eu não tenho esse problema de falar comigo, que nem vocês dois. Tem um silêncio lá dentro. Podia ser silêncio. Muita paz. É uma É paz. porque isso é do É masculino. invejável. O masculino é. Não é nem do masculino, porque, desculpa eu discordar da sua santidade, mas eu acho que é uma construção total. O senhor é uma pena pro senhor. É uma pena. É um silêncio. Você tem A pausa é uma coisa importante também, Sim. na música e na vida da gente. Uma pausa longa. Só que tá longa 50 demais. anos, assim. Sim, uma pausa de longa. muitos. E O senhor também tem pausa longa? o senhor está em silêncio. O senhor discute com o senhor mesmo? Vamos. Ah, tá vendo? Tá vendo, Adalberto? Ele tem que... Mire-se no exemplo Eu daqueles também falo homens que de eu vou fazer. ateiro. Eu faço agora e vou pegar minha chave, senão eu esqueço. Ah, então. Então já Eu interrompeu falo comigo o mesmo. pensamento, já interrompeu. Ah, que Eu vou arrumar algum problema para discutir comigo. Tá bom. Arruma que você e eu, eu vou gostar do seu problema. Não Tá sei se eu vou certo. querer ouvir sobre ele. Não é? Mas eu queria voltar para isso. Eu acho profunda essa pergunta. Né? Eu vou Se até... a gente não. A gente tem que passar o. Né? Volta. Aqui tem. Aqui tem. Sim. Eu não brigo comigo mesma porque eu sou leonina e eu tô sempre certa. Então é difícil meu pensamento tá errado. Mas já aconteceu num passado longínquo, por exemplo, de às vezes eu pensar uma coisa que não era bem assim. Eu tive que rever um pouquinho o que eu achava, né? Doeu. Foi difícil. Você já passou por essa experiência, eu senti. Helena, eu sou pior, eu sou ariano. Assim, é porque a gente está vendo, eu tive, é bom, né, ter vários olhares, né, da questão cultural e da questão estrutural, desse machismo que se falou, que a mulher, né, replica isso. E aí eu fiquei pensando, porque hoje no hospital, né, que a gente trabalha nas periferias, a gente tem muitos casos de adolescentes, casos de autoextermínio, casos de depressão, muitas vezes por causa dessa estrutura. Muitas vezes a identificação do menino, que geralmente é a maioria no hospital, que se identifica no feminino, é um problema muito grande para o meio dele. Então, assim, essa estrutura hoje, por exemplo, que os adolescentes, os jovens estão querendo sair dessa caixinha apertada, é um problema muito grande também, esse machismo, esse lugar. Então eu fico pensando, a gente fala muito do afeto, que eu acho, do cuidado, e eu acho que a gente confunde muito a delicadeza com não dizer as coisas. Então eu acho que uma coisa que é muito importante que a gente pense hoje é num letramento constante que a gente está discutindo aqui, né? Porque, por exemplo, esse núcleo, essa célula, ela se multiplica se você aponta erros estruturais, erros culturais, erros que a gente comete o tempo inteiro por causa da nossa cultura. Então, se a gente não prestar atenção no que o outro fala de errado e aponta na hora, né, com afeto, né, mas apontando, eu acho que foi o que
o senhor perguntou, né, o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente assumir esse letramento como uma missão mesmo, de começar a pensar, se rever a cultura e pontuar cada vez que a gente vê o machismo se expondo. Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, assim, porque é muito difícil, assim, quando você vê alguém fazendo uma coisa, você tem um letramento diferente do outro. Você vê o outro fazendo uma coisa que ele está muito acostumado a fazer, e às vezes nem é por mal, e é muito difícil se colocar em uma posição tipo, vou avisar para essa pessoa, sabe, que ela está fazendo errado. Mas eu acho que é muito poderoso a gente fazer isso e fazer de um jeito com carinho, entendendo as pessoas, sabendo como colocar, e principalmente os homens entre os grupos de homens, porque a gente faz muito treinamento em empresa e tal, e normalmente é um grupo misto, e aí a gente fez uma vez que era um grupo misto de homens e mulheres, era um letramento para aliados da equidade de gênero. Então, o que você pode fazer para ajudar, para saber mais, para conseguir se posicionar? E aí tinha um momento de troca e depois a gente separava homens e mulheres. E aí, na hora que separou, a discussão do grupo de homens, que tinha um mediador homem também, foi para um lado que ninguém nunca tinha falado no grupo coletivo. Porque eles estavam com vergonha de falar, porque eles não conseguiam se colocar, porque eles se sentiam cerceados ali por aquele grupo. E quando era um grupo só masculino, eles tinham muito mais liberdade para falar e eles conseguiam colocar o que eles achavam realmente. E aí, tendo um mediador homem também para ouvir, entender e colocar a posição dele, o entendimento ficava muito mais fácil. Então, eu acho que tem uma posição, assim, não acho que é homens contra mulheres, assim, eu acho que homens estão em uma posição até que é muito estratégica, na verdade, se conseguirem, né, se letrar, conhecer um pouco mais e conversar melhor também com os homens que vivem essa realidade, assim. E, assim, socialmente, acho que a gente tem muito para evoluir ainda, mas acho que a gente tem que reconhecer que tem muita gente que quer evoluir também, sabe? Às vezes a gente se sente meio que em uma rua sem saída, sabe? Nossa, evoluímos tão pouco na história, faz tão pouco tempo que coisas horrorosas aconteciam e continuam acontecendo, mas tem tanta gente trabalhando para isso, tem tanta gente que concorda, tem tanta gente que está junto, sabe? Então, acho que é importante a gente não perder um pouco essa perspectiva, assim, porque realmente às vezes parece esmagador, sabe? Helena, eu queria pontuar, acho que também tem uma questão assim que tem essa questão que a gente está tratando, assim, mas tem várias coisas que impactam também a vida do homem em políticas públicas mesmo, assim, né? Quando a gente está falando de compartilhar as responsabilidades, né? Poxa, a licença maternidade é bem mais ampla do que a licença maternidade. Como que a gente fala de corresponsabilidade, né? Eu sei que tem questões anteriores, né, de falar para o homem participar mais, mas também tem uma demanda, tipo, estrutural, assim, é uma coisa muito positiva, né? Por exemplo, pai de menina precisa ir no banheiro, vai qual banheiro? Assim, Sim. né? Vou levar minha filha num banheiro masculino? Mas não vou levar. Mas eu vou lá no banheiro feminino, as mulheres vão falar, poxa, tem um cara aqui, né, levando a minha filha, né? Tem várias questões aí que a gente também, que é do dia a dia do homem, né? Que tá lá tentando fazer a parte dele, tentando ser incluído na sociedade e tem esses entraves, né? Eu acho muito interessante que normalmente essas mudanças, justamente como você falou, assim, melhora a vida para todo mundo, na verdade, né? Quando a gente fala, tem um exemplo que é muito legal, assim, quando a gente fala de diversidade de forma geral, quando teve as Olimpíadas no Rio e aí fizeram lá o Centro Olímpico, ele precisava ser acessível. E aí a gente tinha muito menos essa percepção aqui no Brasil, né, de como fazer espaços acessíveis para todo mundo, porque depois ia ter a Paralimpíada lá, então precisava ser um espaço bom para todos.
E aí aquele espaço acabou sendo construído e não era bom só para um cadeirante, mas era bom para um pai ou uma mãe que estivesse com um carrinho de bebê. Era bom para alguém que estivesse super carregado de compra e precisasse subir para uma rampa ao invés de uma escada super íngreme. Então acaba que a vida, quando ela é mais inclusiva, ela é melhor para todo mundo. Não é como se tivessem assim, homens detentores de tudo que é bom, se protegendo e não querendo abrir para as outras pessoas, mas sim melhorando a realidade para todo mundo. Assim. A licença paternidade é um exemplo muito bom também, porque hoje ela é muito menor do que a licença maternidade, e não é que os homens também não querem ter contato com os filhos deles, não querem ter contato com o bebê. Às vezes é muito cruel, na verdade, você ter lá 5 dias de contato com o seu filho e depois você já tem que voltar ao trabalho, sabe? Você não pode nem acompanhar nenhuma das mudanças e tal. Então... Eu vou só complementar, porque eu acho que vai ser muito bom para sua fala, minha complementação. Eu fico achando que, de repente, a experiência, ela é mais profunda, uma opinião, né? Do que a gente, ficar, a minha perspectiva sobre a sua, a gente promover a experiência. Porque um pai que fica mais tempo vai ter uma experiência sobre esse vínculo que ele está criando, e aí sim a mudança talvez seja uma mudança estrutural. E então eu vejo, né, essa coisa toda da palavra, do léxico, mas como que a gente realmente muda a estrutura se não é pela ação e menos pela moral? E por isso eu convido o senhor a sair comigo diretamente. É pela ação. Ação. E construir a ação eu acho mais difícil. Agora, onde a gente põe assim o fato de a economia não ajudar muito nisso? Porque o nosso sistema econômico não vai admitir que um cara fique 3 meses de licença e a mulher 1 ano. Quem vai admitir? Uma organização social admitir? Tem que começar nos doutores da alegria. A pessoa vai ficar 3 meses fora e 1 ano e nós vamos ficar pagando todo mundo. O sistema econômico não vai dar conta disso. Não é nem uma questão de inclusão, é questão de grana. Não é? Nós estamos falando, mas a grana... Mas não vão admitir isso. Não vão. Vamos conversar do povo. Abrir o jogo logo. Vamos abrir o jogo logo. Joga aí no meio a história. Doutora Helena, não é verdade? É verdade, eu não tenho essa resposta, assim, é difícil mesmo, assim. Esse é um ponto que eu fico quando eu passo desse. Opa, parou. Volta. O que você, Ferrara, vai fazer com isso? Aí eu penso em explodir algumas torres. Trump Tower. Eu gostaria de explodir essa. Mas eu não falei nada. Se você botar isso que eu falei, eu minto. Eu não falei. Não é verdade? Olha só, o sistema financeiro encalacra a gente. Como é que a gente pode conversar sobre direitos e responsabilidades? Eu fico achando que a gente fica sabe? Chovendo no molhado, porque tem um negócio aí que fala, não. É porque se reconhece nas pontas. Por isso que eu tô assim. Por isso que eu tô assim. Eu não tô vendo muita saída, não que eu queira, né, estimular a discórdia. Eu não quero, jamais. Jamais, sou eu que vou. Mas pense, não é verdade, tu não acha isso? Com certeza. Pode ver. Eu gostei que o senhor concorda também. Ele concorda comigo. Ela que tem o brinco azul também concorda. Olha, ainda mais ela que a captação tinha captação. Olha, uma coisa tá com a outra. Nossa Senhora, que dureza essa captação de brinco. Nossa, vou falar. Que estresse. Que estresse. Bom, então a gente está chegando à conclusão que não tem saída alguma. Ou muda o sistema. A não ser mudar o nosso sistema econômico. A minha luta vai ser essa. A culpa é do capitalismo, no final. A gente tem que espremer o capitalismo. Nós só tem uma bandeira, que sempre vai ser um grupo que vai estar oprimido.
Se eu ficar falando pro outro, ó, você tá errado. Ô, câmera, você tá errado. Ô, você tá errado. Tem que logo explodir o banco. Vamos logo, vamos. Depois do almoço? Depois do Deixa eu almoço. estar dizendo. Primeiro vamos almoçar, encher a barriga e vai. Você pensa que a gente está brincando? Palhaços explodem banco. Com balas de rolhas. Depois da palestra da Helena. Só uma pergunta, tem um narizinho pra gente poder ir lá com você? Sempre tem O nariz da gente. Tamo junto. Vamos. Já nem uso. O meu derreteu. O meu derreteu. Com o tempo ele derreteu. Nem precisa. Precisa, né? Não. Então vamos lá. Gente, meio-dia aí. Gostei desse gesto religioso. Obrigada, Alain. Meio-dia e 13. Vou passar a palavra para a Helena para as considerações finais, para a gente encerrar. Mas desde já agradecer muito. Parece que a gente está enxugando Tudo gelo. que é bom dura pouco. É verdade. Mas acho que esse foi um espaço de respiro, de olho, de relação, né? De olho no olho, enfim. E eu estou muito feliz de estar aqui com tantas mulheres que eu admiro muito, que estão preocupadas, estão conscientes, estão pulsando, sabe? Acho que isso já diz muito, né? Super. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês todas e todos por estarem aqui. É uma discussão muito importante, fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho com vocês e também ouvido um pouco de vocês. O estudo que eu mencionei hoje chama Esgotadas, da Think Olga, mas a gente tem diversos, vocês podem ficar à vontade, convido a pesquisarem. Think Eva, Think Olga, de pensar em inglês, THINK, em todas as redes sociais, sites, etc. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente continue levando essa conversa para frente. Obrigada. Ela fala isso sorrindo. Ela fala assim.